Amigos, meu nome é Vinícius Talon e no processo penal é possível a retirada do réu da sala de audiências? Sabemos que é possível, mas na prática forense isso foi banalizado. Os réus são retirados da sala de audiência até para crimes menos graves, até para casos em que não há necessidade, não há risco, não há intimidação da testemunha. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. A retirada do réu da sala de audiências deveria ser excepcional, deveria ser apenas quando a vítima, a testemunha, realmente está prejudicada em seu depoimento. E não como regra, e não como uma pergunta padrão a ser feita a todas as testemunhas logo no início da audiência. É isso que devemos ter cuidado. Vejam, é possível a retirada do réu da sala de audiência, mas não da forma banalizada como estão fazendo e não seguindo apenas o procedimento que estão aplicando diariamente. Há um rito, há um procedimento, há uma motivação que é necessária para retirar o réu da audiência. E isso deve ser observado. Essa retirada do acusado da sala de audiências deve ser excepcional, pois o próprio artigo 217 do Código de Processo Penal trata dessa retirada como a última oportunidade, a última opção. Portanto, até uma outra opção antes. Temos a opção óbvia, a opção mais correta, que é o réu permanecer na audiência durante todos os depoimentos. E temos uma opção intermediária que deve ser observada, ou pelo menos deve ser justificada a sua impossibilidade, antes de ir para esse caso, essa opção que está banalizada, que é a retirada do réu. Vejam, o artigo 217 do CPP fala o seguinte: se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma, repito, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo-se na inquirição com a presença do seu defensor. E, nesse caso, a retirada deve ser motivada, tem que fundamentar muito bem porque o réu saiu e óbvio que o advogado vai continuar na sala de audiências. Nesse caso, temos algumas etapas. Na prática, eu não sei como é na sua cidade, no seu estado, mas na prática o comum tem sido o seguinte: durante a audiência, quando é um caso de roubo, de estupro, de qualquer crime violento, quando há uma chance de que a vítima ou a testemunha fiquem intimidadas no depoimento na frente do acusado, o juiz já orienta o estagiário, o assessor, o servidor que está acompanhando a audiência para perguntar lá fora no corredor se essa vítima ou essa testemunha gostaria de falar sem a presença do réu. E essa pergunta é feita às vezes a gente está aguardando a audiência ali no corredor e ouve como a pergunta é feita. Quando você já está na sala de audiências, você não sabe como ela é formulada lá fora. Mas se você está no corredor e vê o estagiário, o assessor, o servidor público perguntando para alguma testemunha ou para a vítima sobre essa vontade de falar sem a presença do réu, a pergunta é quase sempre assim: você gostaria de falar sem o réu, ou sem a presença do réu na audiência? Você gostaria que o réu fosse retirado da audiência? Sim. Eu gostaria. Para mim é melhor. Só. E aí entram e falam para o juiz: olha, a testemunha quer que o réu seja retirado. O juiz então diz para o réu aguardar lá no corredor, aguardar na sala reservada ou aguardar num corredor que vai para o cartório, depende da estrutura arquitetônica de cada fórum, e nesse caso a testemunha entra e fala sem a presença do réu, mas com a presença do advogado. Isso está equivocado, isso está errado. O correto não é perguntar se a vítima ou a testemunha quer falar sem a presença do réu, porque nesse caso todo mundo vai querer, todo mundo vai preferir. Não, quero falar sem o réu perto. Tá bom. O correto é perguntar: você se sente humilhado, você sente algum medo, você tem algum constrangimento de falar na frente do réu?
você tem medo de falar na frente do réu, e aí isso ser considerado para retirar ou não o réu da audiência, com a opção intermediária da videoconferência. Nós sabemos que há muitas comarcas que não têm estrutura nenhuma para videoconferência, mas isso deve vir motivado na decisão, no termo de audiência que fala sobre a retirada do réu. E, aliás, se levar a sério a letra fria da lei, a literalidade desse início do artigo 217 do CPP, é o juiz que tem que verificar que há um constrangimento, uma humilhação ou um temor. Não é um estagiário ou assessor perguntar lá fora antes do depoimento. Pela regra, parece que o correto seria o seguinte: a testemunha ou a vítima entra, senta, começa a falar e o juiz percebe que a vítima ou a testemunha olha todo o tempo para o réu, que está tremendo, que está assustada, que não está querendo falar. Aí, nesse caso, o juiz vê se há possibilidade da videoconferência ou, não havendo possibilidade da videoconferência, fundamenta isso no termo de audiência e fundamenta a retirada do réu da sala de audiência, permanecendo apenas seu advogado. O que eu quero dizer com isso? Atualmente a prática está incorreta, não está cumprindo a lei. E por vários pontos. A gente vai vendo isso diariamente e às vezes esquecemos de procurar o fundamento legal. Eu acredito que até muitos juízes não procuram o fundamento legal, não observam o que está escrito no artigo 217. Caso contrário, eles fariam a avaliação, verificariam se o depoimento está ou não com esse risco para a verdade, está prejudicando a verdade. E eles também fundamentariam essa questão sobre a videoconferência, e isso não ocorre na prática. Na prática, um estagiário vai lá fora, pergunta, quer falar sem o réu? Quero. Tá bom. E aí o réu é retirado e não consta nada no termo de audiência sobre a videoconferência. Por isso que temos que observar esse critério. Isso vem acontecendo, essa retirada do réu de audiência ocorre de forma mais comum em relação a crimes violentos. Caso de estupro, por exemplo, a vítima falar sem a presença do réu, mas também casos de crimes como roubo, sequestro, tentativa de homicídio ou homicídio qualificado, consumado, em relação à testemunha falar sem a presença do réu. Mas também vem ocorrendo em casos até que não tem nenhuma gravidade, como no caso de furto, crime que não tem violência, que não há nenhuma chance de temor, pelo menos apenas decorrente do crime, pode até ter alguma forma de coação no caso concreto, mas pela prática do crime não há um temor propriamente, já que não é um crime com violência ou grave ameaça. E pela opção do artigo 217, a primeira opção seria sentar e falar na frente do réu. O juiz verifica que não pode falar na frente do réu porque está com temor, está se sentindo humilhado de falar na frente do réu. A humilhação ocorre principalmente em casos de crimes sexuais. E nesse caso, o juiz vai para a segunda opção, que é a videoconferência. E ele tem que fundamentar no termo de audiência se não dá para fazer a videoconferência. E por último, a opção relativa à retirada do acusado da sala de audiência, que é algo que vai fragilizar a autodefesa. Mesmo que o advogado fique presente, ele depois vai repassar para o advogado, para o réu que foi falado, mas não de forma fiel, como seria se o réu estivesse na audiência ouvindo o que as testemunhas estão falando dele, até para que ele possa futuramente, no seu interrogatório, falar sobre tudo aquilo que foi abordado. O ato deve ser sempre motivado, não é qualquer retirada, não é apenas o desejo da vítima ou o desejo do réu, ou o desejo da testemunha. Tem que ter algum desses 3 fundamentos previstos no artigo 217 e, repito, com a previsão de que ou foi realizado por videoconferência ou não foi realizado por videoconferência por falta de estrutura, porque não há o meio adequado. Então optamos pela última opção, que é a retirada do réu da sala de audiência. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis,
úteis, como por exemplo, artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo o curso de prática processual penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.